Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja e também tudo a respeito de redação e linguagens. Então, já dá essa força aí, meu filho, pro professor, clica no botão vermelho e se inscreve aqui no canal, beleza? Então vamos lá, professor, questão de número 7 da prova do Enseja. E questão em língua inglesa. Opa, professor, não manjo nada de inglês, eu não sei nada. Já deu um negócio em mim aqui. Calma, meu filho, fique calmo, porque eu vou mostrar para você que não precisa você ser aquele mestre ou fera em inglês para poder responder a questão, beleza? Então vamos lá, vou dar as dicas aqui. Óbvio que você vai ter que estudar, mas você sabendo o básico de inglês, você já consegue dominar a questão aqui do Enseja. Então vamos lá, meu filho, olha aí. Ele dá a questão 7, um texto em língua inglesa, beleza, tal. E aqui ele pergunta, ó, o eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é o inglês, opa, ele está falando de eu lírico, é porque, opa, é porque o quê? Isso aqui é uma poesia, né? Se é uma poesia, ele falou já em eu lírico, beleza. Professor, eu quero saber a tradução do texto. Calma, meu filho, calma. Então vamos lá. O eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é o inglês. Letra A. Opa, tem alguém falando inglês com uma outra pessoa que não é o inglês. Nós já sabemos isso sem ler o texto. Então vamos lá. Letra A. Demonstra incompreensão acerca da linguagem formal. Letra B. Critica a qualidade do ensino de língua inglesa. Letra C. Reproduz atitudes de preconceito linguístico. Letra D. Relativiza a dificuldade de comunicação entre falantes de diferentes línguas. Vamos ver, né? Então, vamos pegar o texto aqui. Opa, o que você está dizendo? O que você está dizendo? Olha aí, ó, já falou na primeira situação aqui da poesia. Opa, corretamente, eu ouvi. Você está falando inglês? Are you speaking English? Ó, isso aqui é o básico, pessoal. Suas palavras não são claras. Opa, ele está falando com alguém, exatamente como o texto falou aqui, ó. A pergunta falou que uma pessoa cuja língua materna não é o inglês. Beleza. Continue, professor. Suas palavras não são claras. Você está falando inglês e está perguntando aqui, você está falando inglês? Ele perguntou, né? Você está falando inglês? Suas palavras não são claras. Não é claro. Não é claro. Elas estão nadando na minha cabeça. Eu posso ouvir suas palavras. Compreender é diferente. Ó, compreender. Ele pode ouvir, mas ele não compreende. Ele só está ouvindo. Só está ouvindo. Ó. Compreensão é diferente. Isso você mataria sem saber muita coisa de inglês. Se eu entendesse você, tudo faria sentido. Ele fala nessa outra. Seria menos denso. Olha aqui, ó. Então, tudo que ele está percebendo seria menos denso, porque está denso demais, ele não está entendendo nada. O cara da poesia aqui, o autor, não está entendendo nada do que o outro está falando. Mas é isso. Eu não posso responder. Porque os pensamentos na minha cabeça, na sua cabeça, quer dizer, in your head, não fazem sentido na minha cabeça. Oh, quer dizer, ele não entendeu nada, ele não está entendendo nada do que o outro está falando, sabe? Ele tá meio assim, tipo, o cara tá dizendo uma coisa e ele não entende, e ele pode até entender, mas tá muito denso. Olha aí, ó. Tá muito denso. Cadê onde tá? Olha aí, ó. Tá muito denso. Compreender é diferente. Tá percebendo que ele tá meio de salto alto ali, sabe? Você fala, eu não entendo. Mas algumas palavras, pessoal,
em algumas línguas a gente consegue entender. No inglês, que é o nosso caso específico aqui, a gente consegue entender, ó. Compreensão a gente consegue, quer dizer, se a pessoa fala uma palavra que é parecida com a outra, na língua inglesa, a gente vai conseguir entender. Então ele está meio assim, o que você está falando? Você está falando em inglês? Suas palavras não são claras. Você está falando em inglês? Suas palavras não são claras. Quer dizer, ele está muito metido aí, né? O autor aí está dando essa ideia nesse poema que a pessoa está muito metida, não quer escutar a outra, quer dizer, pelo menos finge que está denso, que não consegue compreender e tudo mais, que não faz sentido, sabe? Está muito desse jeitinho aí. Então, o que nós temos que fazer, meu filho? Vamos lá. O eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é inglês, letra A, demonstra incompreensão acerca da linguagem formal? Não está falando de linguagem informal, não. Então, cancela. B, critica a qualidade do ensino, também não fala de ensino. Ele está conversando com alguém. Letra C, reproduz atitudes de preconceito linguístico? Realmente. Ele reproduz atitudes de preconceito. Está tudo, ó. O que você está dizendo? Você está falando inglês? Suas palavras não são claras. Compreensão é diferente. Está tudo denso, sabe? Ele está muito... Assim, realmente ele está com muito preconceito com a outra pessoa lá do outro lado. O autor quer demonstrar isso, realmente. Um preconceito linguístico com a outra pessoa, porque nós vimos aqui que é perfeitamente possível entender algumas palavras em inglês. E ele está sendo preconceituoso aí nesse caso, tá bom? Letra B. Por que não é a D então, professor? Relativa à dificuldade de comunicação entre falantes de diferentes línguas? Não, eles estão falando ali basicamente a mesma língua, só que ele está, né, com aquele negócio de não estou entendendo, está muito denso e tal, não sei o quê. Então, pessoal, gabarito, qual é, meu filho? Qual é, professor, gabarito? Gabarito é a letra C de casa, tá bom, meu filho? Beleza? Então, tranquilo aí. Espero você na nossa próxima questão comentada e valeu, deixa o like. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos responder mais questões, né? Mais uma questão de linguagens da prova do Enseja. Então, vamos lá, né? Se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pro professor e já se inscreve aí no canal. Tá bom, pessoal? Essa é a questão 3, né? Que nós estamos comentando aqui, você pode ver por aí. Foi dado um texto. Olha aí, ó, foi dado um texto 1. Depois um texto 2. O texto 2, na verdade, nós não estamos vendo palavras aqui. O texto 2 é apenas uma ilustração, meu filho. Tá vendo aí, ó? O texto 2 é uma ilustração. Bacana? Beleza, professor, já percebi. Mas continue. O que será que o examinador do Enseja quer nessa questão? Vamos ver aí, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é um ou uma opa. Então, nós estamos diante de... Ele quer saber, ó, letra A, se é uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Letra B, uma atividade recreativa com brinquedos industrializados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. E letra D, um jogo com utilização de regras próprias. Então, pessoal, o que a gente percebe aí? Nós percebemos que estamos diante de uma questão de interpretação de texto. É isso mesmo, meu filho. Estamos diante de uma questão de interpretação de texto. Beleza? Se é uma questão de interpretação de texto, nós temos que ler o texto. Então, vamos lá. Texto 1. O brinquedo é representado como um objeto suporte da brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. São designados brinquedos estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias.
A brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. Na brincadeira, a existência de regras não limita a ação lúdica. A pessoa pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, adotar as próprias regras. Assim, existe maior liberdade de ação para os participantes. Já a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Opa! Então ele está falando aqui, pessoal, basicamente do brinquedo. Ele já diz aqui, ó, na primeira frase do nosso texto, ele está falando do brinquedo. Fala sobre a questão da estruturação ou não estruturação dos brinquedos, certo? Fala o que são brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados, certo? Brinquedos estruturados e não estruturados. Depois ele fala a questão da brincadeira em si, né? Que a pessoa pode modificar a brincadeira, a pessoa pode se ausentar quando desejar, incluir novos membros e adotar as próprias regras. Beleza. Possibilitando o quê? Maior liberdade. E ele fala que a concepção do jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. Une os dois, né? Fala do jogo, que é basicamente o objeto mais a brincadeira. Beleza. E o texto 2, que nós vimos que é uma ilustração. Beleza, meu filho? O texto 2, ele tem dois garotinhos aqui brincando, ó, com um chapeuzinho de papel, não é? Uma espadazinha, um cavalo de pau. Então, vamos lá. Será que já dá para responder, professor? Vamos lá. Vamos ver, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é 1. Letra A. Brincadeira com uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Exatamente, pessoal. Acabamos de falar, ó. O texto fala literalmente aqui, ó. O brinquedo, vamos voltar ao texto, ó. O brinquedo, ó, é representado como um objeto suporte de brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados, ó. Tá vendo aí, ó? Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. Aí a letra A, ó, de acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2, o que que é? Uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados, porque realmente, ó, nós temos aqui, ó, os brinquedos estruturados, que são adquiridos prontos, que é o caso aqui o cavalinho de pau, ó, é um brinquedo estruturado já. E o não estruturado são os não provenientes da indústria, que é no caso aqui, ó, o chapeuzinho de papel, ó. Então, o texto 1 faz uma conexão com o texto 2, exatamente mostrando a questão dos brinquedos estruturados. Vou colocar aqui, ó, estruturados versus os brinquedos não estruturados, meu filho. Então, sobrou a letra. O gabarito qual é, professor? Letra A. Ó, tá certo? Por que que não é a letra B? Ó? Atividade recreativa com brinquedos industrializados. Não, eles usam também brinquedos não estruturados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. O texto nada fala sobre isso. O texto nada fala sobre questão de competição. Ele fala que o jogo, inclusive, não tem nem regras, ó. E você pode adotar as próprias regras. Tá vendo aí? Beleza, professor. Por que que não é a letra D? Jogo com utilização de regras próprias. Acabamos de falar, meu filho. Você pode adotar as próprias regras. Está bem aqui. Tranquilo? Então, espero você na nossa próxima questão. Se inscreve no canal e valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar aqui, onde você encontra tudo relacionado ao Enseja. Você, filho, vai terminar seus estudos, vai tirar seu diploma, mas enquanto isso você precisa se esforçar e fazer questão. Vamos fazer mais uma questão do Enseja. Essa questão é um pouquinho diferente porque ela traz pra gente o quê?
primeiro lugar, já dê essa força pro professor, se inscreve no canal, por favor, clica no botão vermelho e vamos crescer juntos, meu filho. Vamos lá. Essa questão é um pouco diferente porque ela não traz um texto. Na verdade, ela traz uma tirinha. Olha aí, uma tirinha. Que é esse quadrinho aí, ó. Esse quadrinho. Vamos ver. E depois traz as opções, ó. Traz as opções para você marcar. Letra A, letra B, letra C, letra D. Tá, então vamos à tirinha. Essa questão é bem simples, pessoal. É até aquela questão que você está cansado e vai lá e faz logo para se livrar, né? Então vamos lá. Tem duas pessoas aqui brincando de bola, né? Você está vendo aí duas crianças, na verdade, brincando de bola. E, ó, uma criança fala, mas não foi falta. Aí o outro diz, ó, quá, só diz quá. Só diz quá. Aí o outro fala, a falta é pro nosso time, maluco. Olha aí o outro dizendo aqui, ó. E daí? Quer dizer, essa criança aqui, ó, tá dizendo que não foi falta. Ele tá sendo bem honesto, né? Quer dizer, como a falta é pro time dele, a outra criança, já não se importou. Ele deixou a falta é pro nosso time, deixa pra lá. Mas ele tá dizendo, mas não foi falta. Quer dizer, esse carinha aqui tá errado. Ele tá dando uma de esperto para ganhar falta pro time dele. Mas esse aqui não. Esse tá sendo completamente honesto. Tá sendo completamente verdadeiro em dizer que não foi falta pro time dele. Ele falou, opa, não foi falta. Não foi falta pro meu time, né? Ele está sendo completamente íntegro, está sendo completamente honesto, tá bom, meu filho? Então, vamos lá, as alternativas. O uso da linguagem verbal e não verbal, nessa tirinha, tem a intenção de passar uma mensagem sobre linguagem verbal e não verbal. A verbal, nós verbalizamos, falamos, e a não verbal é o corpo, né? O que a gente não verbaliza, o que a gente não fala. Beleza, isso aí você não se preocupa. Vamos à questão. O uso da linguagem verbal e não verbal nessa tirinha tem a intenção de passar uma mensagem sobre o quê? Honestidade? Opa, óbvio, já está na letra A. Por que, meu filho, honestidade? Porque você está vendo aqui ó, que tem uma criança honesta, verdadeira, dizendo que não foi falta. Sendo que o outro amiguinho dele não se importa. O outro amiguinho dele não está nem aí. Não está nem aí, não se importa. Né? Então, ele está sendo bem honesto. Está sendo otimista? Não, meu filho, não está sendo otimista. Ele está falando a verdade. Está negando? Não, ele está, pelo contrário, ele está dizendo a verdade. E qual é a verdade, professor? A verdade é que não foi falta. Está debochando? Também não. Ele só está sendo verdadeiro. Portanto, meu filho, o gabarito é a letra A. Percebe como essa questão é bem simples? Então, comenta aqui nesse vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito o professor, se inscreve no canal. O link das minhas redes sociais está aqui embaixo. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo e valeu, meu filho, observe, vou voltar aqui para a tirinha para você analisar melhor. Você pode ver esse vídeo aí várias vezes, né? Vou até... Muito legal, eu gosto muito desse tipo de questão que mostra a tirinha, porque é uma coisa assim mais light, vamos dizer assim, que você só precisa olhar. Você aí que gosta de quadrinho, de desenho, você vai se identificar muito, porque não é uma coisa assim que não é aquele texto puxado de você ter que fazer o texto várias e várias vezes, ler o texto várias e várias vezes, que acaba deixando cansativo, mas não. Você tem uma tirinha ali no dia da prova do Enseja que diminui um pouco o cansaço, tá bom, meu filho? Então, aguardo você no nosso próximo vídeo e honestidade aqui na resposta. Valeu! Olá, pessoal! Continuando aqui mais uma questão. Essa questão agora é de inglês, beleza, pessoal? Então, já dá essa força aí pro professor. Já se inscreve no canal, clica no botão vermelho. Mais uma questão da prova de linguagens. Tranquilo? Então, vamos lá. Meu filho, você não precisa ser o expert em língua inglesa. Você vai ver
que as questões são bem tranquilas. Vou ensinar aqui uma tática, um método que você vai perceber que vai ser bem fácil matar a questão, sem precisar falar inglês fluentemente, sem precisar ali ficar com medo da prova, nada disso, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, vamos saber o que ele quer. Ele dá um texto, ó, dê um texto pequenininho e ele pergunta, ó, com foco na alimentação das crianças. O texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e... Então, nós já sabemos de antemão, sem precisar ler o texto, que é em inglês, né? Esse texto é em inglês. Nós já sabemos que ele está falando de alimentação e das crianças. Então, beleza, sem ler o texto, a gente já sabe disso. Então, ele faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e refeição em família, B, equilíbrio nutricional, orientações médicas, tratamento da obesidade. Opa, são coisas bem diferentes, né? Então vamos lá, meu filho. O que você vai fazer numa prova de linguagens do Enseja, onde você encontra o inglês? Você primeiro vai procurar aquelas palavras que você já tem conhecimento, certo? Que você está estudando e também você vai procurar as palavras que têm relação com a língua portuguesa, que são bem parecidas, beleza? Então vamos lá. Ó. Nós já sabemos que trata de alimentação das crianças, então tá tranquilo. Vamos procurar. Ó. Opa, 14 anos ó, de idade, de 9 a 14 anos. Ó. Então já está falando das crianças de 9 a 14 anos. Né? Opa, dinner, isso aqui é básico, pessoal. Jantar, isso aqui é bem básico. Dinner, lunch é almoço, dinner, jantar. Opa, families, opa, professor, families é família, tranquilo. Opa, beleza. Fruit, frutas, vegetables, vegetais. Olha aí você encontrando as palavras que são bem parecidas com a língua portuguesa. Soda é refrigerante, tá? Não é a soda, a marca. Soda, em inglês, é refrigerante, tá? Opa, and fried foods. Opa, professor, eu sei que foods é comida. Fried, fritas. Exatamente, meu filho. Então, eles comem mais, ó, as crianças de 9, só lendo rapidamente, as crianças de 9 a 14 anos, no jantar, que comem com as famílias. More, eles comem mais, o quê? Frutas e vegetais. E menos refrigerante e comidas fritas. Opa, comer com a família no jantar, as crianças comem mais frutas e vegetais. Que coisa legal, que coisa legal. Então vamos lá, continuar. Dieta, opa. Nutrientes, ó, as dietas possuem nutrientes-chave, como cálcio, olha aí, cálcio, ferro, fibra. Observe que as palavras são parecidas com a língua portuguesa. Olha aí, o jantar, o jantar em família, o jantar em família, isso que acabamos de ver aqui em cima, ó, aqui em cima, beleza? Discussões, permite discussões de nutrição. Olha aí, palavras parecidas com a língua portuguesa. E quem diz isso? Esse rapaz aqui, ó, esse carinha aqui, ó, que é um estudioso, né, que é o diretor de prevenção à obesidade do programa de Harvard. O cara é muito fera. Observem aí, ó. Isso você percebeu apenas o quê? Apenas procurando as palavras de língua portuguesa. Aí essa é a dica. Você pode também colocando a tradução, ó. Vai, procure a tradução. Aqui eu já vou colocando para você ficar mais craque na hora da prova. Beleza? Então vamos à alternativa. Com foco na alimentação das crianças, o texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e letra A, refeição em família. Opa, exatamente. Olha aqui, ó. Refeição em família, ele fala aqui em cima, meu filho. Ele fala aqui em cima, ó, refeição em família, ó.
Família, ó, jantar, refeição em família, ó. Quer dizer, os hábitos, eles comem mais em famílias, ó. Quando eles estão em família, jantando em família, as crianças comem mais frutas e vegetais e menos refri e comidas fritas. Olha aí, ó. Então você já sabe que o texto faz uma relação com a refeição em família. Olha aí, ó. Não faz relação com equilíbrio nutricional, não é nada disso. Orientação médica, nem tratamento de obesidade. Apesar de ele ser lá do programa, o texto é sobre jantar em família, que as crianças comem bem melhor quando estão jantando com as famílias. Eles comem o quê, professor? Vegetais e frutas, e menos refrigerante e comidas fritas. Beleza, pessoal? Então nós observamos que o gabarito é a letra A de amor, meu filho. Olha só, que questão tranquila para você acertar aí na prova do Enseja, beleza? Valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos responder mais questões, né? Mais uma questão de linguagens da prova do Enseja. Então, vamos lá, né? Se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pro professor e já se inscreve aí no canal. Tá bom, pessoal? Essa é a questão 3, né? Que nós estamos comentando aqui, você pode ver por aí. Foi dado um texto. Olha aí, ó, foi dado um texto 1, depois um texto 2. O texto 2, na verdade, nós não estamos vendo palavras aqui. O texto 2 é apenas uma ilustração, meu filho. Tá vendo aí, ó? O texto 2 é uma ilustração. Bacana? Beleza, professor, já percebi. Mas continue. O que será que o examinador do Enseja quer nessa questão? Vamos ver aí, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é um ou uma opa. Então, nós estamos diante de... Ele quer saber, ó, letra A, se é uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Letra B, uma atividade recreativa com brinquedos industrializados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. E letra D, um jogo com utilização de regras próprias. Então, pessoal, o que a gente percebe aí? Nós percebemos que estamos diante de uma questão de interpretação de texto. É isso mesmo, meu filho. Estamos diante de uma questão de interpretação de texto. Beleza? Se é uma questão de interpretação de texto, nós temos que ler o texto. Então vamos lá. Texto 1. O brinquedo é representado como um objeto suporte da brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. São designados brinquedos estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias. A brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. Na brincadeira, a existência de regras não limita a ação lúdica. A pessoa pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, adotar as próprias regras. Assim, existe maior liberdade de ação para os participantes. Já a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Opa! Então ele está falando aqui, pessoal, basicamente do brinquedo. Ele já diz aqui, ó, na primeira frase do nosso texto, ele está falando do brinquedo. Fala sobre a questão da estruturação ou não estruturação dos brinquedos, certo? Fala o que são brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados, certo? Brinquedos estruturados e não estruturados. Depois ele fala a questão da brincadeira em si, né? Que a pessoa pode modificar a brincadeira, a pessoa pode se ausentar quando desejar, incluir novos membros e adotar as próprias regras, beleza? Possibilitando o quê? Maior liberdade. E ele fala que a concepção do jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira.
une os dois, né? Fala do jogo, que é basicamente o objeto mais a brincadeira. Beleza. E o texto 2, que nós vimos que é uma ilustração. Beleza, meu filho? O texto 2, ele tem dois garotinhos aqui brincando, ó, com um chapeuzinho de papel, não é? Uma espadazinha, um cavalo de pau. Então vamos lá. Será que já dá para responder, professor? Vamos lá. Vamos ver, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é 1. Letra A. Brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Exatamente, pessoal. Acabamos de falar, ó. O texto fala literalmente aqui, ó. O brinquedo, vamos voltar ao texto, ó. O brinquedo, ó, é representado como um objeto suporte de brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados, ó. Tá vendo aí, ó? Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. Aí a letra A, ó, de acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2, o que que é? Uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados, porque realmente, ó, nós temos aqui, ó, os brinquedos estruturados, que são adquiridos prontos, que é o caso aqui o cavalinho de pau, ó, é um brinquedo estruturado já. E o não estruturado são os não provenientes da indústria, que é no caso aqui, ó, o chapeuzinho de papel, ó. Então, o texto 1 faz uma conexão com o texto 2, exatamente mostrando a questão dos brinquedos estruturados. Vou colocar aqui, ó, estruturados versus os brinquedos não estruturados, meu filho. Então, sobrou a letra. O gabarito qual é, professor? Letra A. Ó, tá certo? Por que que não é a letra B? Ó? Atividade recreativa com brinquedos industrializados. Não, eles usam também brinquedos não estruturados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. O texto nada fala sobre isso. O texto nada fala sobre questão de competição. Ele fala que o jogo, inclusive, não tem nem regras, ó. E você pode adotar as próprias regras. Tá vendo aí? Beleza, professor. Por que que não é a letra D? Jogo com utilização de regras próprias. Acabamos de falar, meu filho. Você pode adotar as próprias regras. Está bem aqui. Tranquilo? Então, espero você na nossa próxima questão. Se inscreve no canal e valeu!